Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo referente à terceira semana do PET 3. O vídeo vai ser sobre terceira lei de Newton, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa lei e as suas características. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês acompanharem o que eu estou falando. Então a gente está continuando o conteúdo referente à terceira lei de Newton. As leis de Newton, e hoje a gente vai falar especificamente da terceira lei. Então, a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. De acordo com essa lei, sempre que um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o B também vai exercer uma força sobre o corpo A. E essas forças vão ter a mesma direção, porém sentidos opostos. Então, a gente representa essa relação por meio dessa equação aqui, que na verdade não é uma equação, é uma demonstração, que a força que o corpo A faz em B vai ser igual a menos a força que B faz em A. Então, elas são forças iguais e o sinal negativo representa o sentido pelo qual essa força está sendo aplicada. A terceira lei de Newton é muito conhecida, inclusive pelo fato de que muita gente brinca, a ação vai ter uma reação, né, com as situações do nosso dia a dia. Mas ela sempre vai estar relacionada a algumas situações, né, de aplicação de força, e eu vou falar alguns exemplos para vocês sobre isso. Então, por exemplo, se alguém está fazendo uma flexão, né, ela aplica uma força para o chão, né, com os seus braços, e o chão faz a mesma força, a força com a mesma intensidade para cima. Então, existe um para-ação e reação acontecendo aqui. Ao mesmo tempo que eu faço uma força sobre o chão faz uma força sobre mim, com a mesma intensidade. O que significa isso? Se eu aplico uma força de 50 newtons, eu também recebo de volta uma força de 50 newtons, só em sentido contrário. Isso também é válido aqui nessa situação onde eu tenho uma mesa, né, e eu quero empurrar, né, para sair aqui com a cadeira que é de rodinha. Então, eu aplico a força empurrando a mesa e a mesa faz a mesma força na minha mão, me empurrando de volta. Então, eu consigo me afastar minha cadeira dessa mesa, né? Por causa disso. Então, ação e reação também. Outro exemplo que a gente tem de ação e reação é, por exemplo, o foguete. O foguete ele sobe devido à terceira lei de Newton, ação e reação. Existe uma força que o gás, né, o foguete e o gás faz em relação ao chão, e, ao mesmo tempo, o gás faz essa mesma força em relação ao foguete. Então, esse par, né, impulsiona o foguete. Quando a força que ele recebe de volta faz com que ele suba. Então, o gás aplica uma força sobre o chão, o foguete libera esse gás, e aí, ao mesmo tempo, esse gás faz uma força sobre o foguete, que faz com que ele seja impulsionado e consiga subir, tá? Uma coisa interessante sobre o par ação e reação é que o par ele aparece instantaneamente. Então, a partir do momento que eu aplico a força, a reação já aparece de forma instantânea. Não dá para saber nesse momento quem é ação, quem é reação. Qualquer um pode ser ação, qualquer um pode ser reação. A única coisa que a gente tem aí de interessante é que esse par ele não se equilibra. O que significa não se equilibrar? Significa que quando eu aplico essa força um sobre o outro, eles estão atuando em corpos que são diferentes. Então, imagine que eu estou aplicando 50 newtons num corpo que é uma bola. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Ao mesmo tempo, eu estou recebendo 50 newtons dessa bola, então esses 50 newtons que têm a mesma intensidade, né, eles estão sendo utilizados em corpos que não são iguais. Por isso, a gente fala que esse par ele não se equilibra, a não ser que os corpos sejam iguais, né?
Aqui tem uma chargezinha mostrando que existe alguma diferença entre nós, só no sentido. Então, elas têm a mesma intensidade, a mesma direção, só que o sentido é contrário, né? Então, voltando aqui ao exemplo, né? Quando eu aplico uma força, eu chuto uma bola, eu estou aplicando a lei da ação e reação. Eu faço uma força sobre a bola e a bola faz uma força sobre o meu pé. Então, o pé experimenta um recuo, que é uma mudança, né? De uma movimentação. Só que, o que é? A força que eu estou aplicando é a mesma que eu estou recebendo de volta. Então, como eu estava falando anteriormente, se eu aplico 50 newtons de força sobre a bola também aplica 50 newtons sobre o meu pé. A diferença é 50 newtons para essa bola é uma força suficiente, por exemplo, para fazer com que ela se desloque a uma grande velocidade e eu consiga lançar ela para o jogador que está lá na frente, para o atacante. Ao mesmo tempo, os 50 newtons que eu recebo no meu pé só vai servir para eu receber esse recuo, experimentar esse movimento de recuo que é praticamente inotável, né? Que a gente nem nota, basicamente. Então, nesse sentido, né, a lei da ação e reação, ela, apesar de ter sempre a força com a mesma intensidade, então eu nunca tenho forças diferentes. Eu não preciso, por exemplo, para movimentar essa bola, o meu pé não faz uma força maior do que a bola faz no meu pé. Elas são iguais. Mas como os corpos que recebem essa força são diferentes, isso gera neles situações diferentes. Reações, não é reação a palavra, né? Ela gera neles uma modificação diferente. Então, por exemplo, outra situação envolvendo isso, né? Se uma charrete, né? Vamos imaginar, tem um cavalo que faz uma força e puxa a carroça, né? A força que o cavalo faz sobre a carroça é a mesma que a carroça faz sobre o cavalo. No entanto, o cavalo consegue sair do lugar. Isso acontece porque os corpos, eles são diferentes. Outro exemplo que eu posso falar sobre isso, imagina eu aplicando, tá? É diferente. Imagina uma situação onde eu vou dar um murro em alguém, tá? Não façam isso. Só estou dando um exemplo. Eu vou dar um murro em alguém, tá? E aí, eu resolvi brigar com uma pessoa muito grande, o mais forte da escola, o super bombadão. E aí eu vou lá e aplico, dou um murro. A mesma intensidade que eu dou de força nele, eu recebo de volta. Se o corpo que está recebendo é diferente. Se eu sou um cara franzininho, pequenininho, se eu sou uma menina franzininha, e aplico essa força, dou esse murro num grandalhão, ele não vai sentir praticamente nada e eu, coitado de mim, vou sentir maior dor na mão, perigoso até eu cair com esse murro, né, que eu não vou aguentar nem bater nele. Então, o que representa isso é que a aplicação de forças, apesar de ser igual, ela acontece de maneira distinta nos corpos que são diferentes. Corpos que têm muita massa, que são grandes, às vezes não sofrem a ação dessa força do mesmo jeito que corpos que são menores e têm uma massa menor, por exemplo, tá? Mesmo ela sendo a mesma força. Outro exemplo que a gente tem relacionado à terceira lei de Newton é o fato da gente caminhar. Quando a gente caminha, a gente aplica com o pé, com o sapato, uma força no chão para trás. E, ao mesmo tempo, o atrito faz com que apareça uma força de reação no sentido contrário, fazendo com que a gente caminhe, ande para frente. Se esse par não existisse, a gente não conseguiria mudar os passos para caminhar. Uma coisa importante sobre a lei da ação e reação é que ela sempre aparece na natureza em par. Isso significa o quê? Que elas sempre vão aparecer juntas, mas elas sempre têm que ter a mesma natureza. O que significa isso? Se a força for uma força de contato, ou seja, que eu preciso encostar no outro objeto, por exemplo, a normal
ou eu empurrando alguma coisa, ela sempre vai ter, a ação e reação vai ser de mesma natureza. Ou seja, se eu estou aplicando uma força de contato, estou empurrando, eu também estou recebendo uma força de contato. E se essa força for uma força de campo, né, que acontece à distância, como a força gravitacional que está representada aqui, ela vai ser, o par dela também vai ser uma força a campo. Então, por exemplo, existe uma força que é a força que a Terra faz na Lua, ao mesmo tempo a Lua faz uma força na Terra. Essa força é a força gravitacional, é uma força de campo, elas atuam de maneira juntas, é um par ação-reação. E como elas aparecem de forma igual, com a mesma intensidade nos corpos, elas fazem com que esses corpos fiquem sempre, a Lua, por exemplo, fique orbitando a Terra. É um dos fatores. E para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre como a relação que existe entre a medição de massa, tá? Quando a gente medir nosso peso, né, numa balança, a gente tem o hábito de falar peso para relacionar a nossa massa, né? Que a massa, como eu já expliquei num vídeo anterior sobre tipos de força, ela representa uma quantidade do material que o nosso corpo tem. E o peso, ele representa uma medida relacionada com a massa vezes a ação gravitacional do planeta. Então, o peso, ele não é a mesma coisa que massa. Quando a gente vai numa balança, né, para nos pesar, a gente tem a seguinte condição. Eu aplico nessa balança uma força, né, que é uma força que é o peso. Ao mesmo tempo, né, que a gente aplica o peso, essa balança para nos suportar faz uma força que é a força normal. Essa força que uma superfície faz quando um corpo comprime, faz algum tipo de compressão sobre ela, ou seja, aplica determinado peso. Eu queria deixar claro que a força normal e o peso, elas não são par ação-reação. Por que elas não são par? Porque elas não têm a mesma natureza. A normal é uma força de contato, que existe a partir do contato do corpo com a superfície. A força-peso não é uma força de contato. Um objeto que está a determinada altura do solo, ele vai sofrer a ação do força-peso sem contato nenhum, ele vai cair, por exemplo. Então, não são um par ação e reação. O par ação e reação que a gente tem é da normal com a normal, ou seja, a força que a superfície faz sobre a pessoa é a mesma que a pessoa faz contra a superfície. Então, o solo empurra uma pessoa para cima com intensidade M, ao mesmo tempo que a pessoa empurra o solo para baixo com intensidade M. Lembra que o sinal aqui representa o sentido contrário. Então, quando a gente sobe em cima de uma balança, a gente está medindo aí o que representaria o valor da normal, que também pode ser referido como igual ao peso. Por que a normal vai ser igual ao peso? Porque quando a gente tem um corpo em equilíbrio, a ação das forças que estão sobre esse corpo, elas são iguais a zero, ou seja, a normal menos o peso, lembra que eu expliquei que existe, a gente pode decompor as forças, né? Essas duas forças estão em sentidos contrários. Elas não são para ação e reação, mas elas estão em sentidos contrários, então a normal menos o peso vai ser igual a zero. Por quê? Porque esse corpo ele não está em movimento. O zero aqui refere-se à modificação de velocidade segundo a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, se o corpo não tem aceleração, isso é igual a zero. Então, a normal menos o peso é igual a zero. Então, a normal vai ser exatamente igual ao peso para um corpo que está em repouso, está parado. Então, se eu estou parado em cima da balança, a minha normal e o meu peso são iguais. Então, eu posso achar normal a partir do peso, fazendo que a normal é M vezes G. Né? Então, quando eu vou determinar a minha massa, que é o M aqui, eu divido o valor da normal pela gravidade. Então, eu subo na balança, a balança mede, né, a força normal que eu aplico sobre ela,
e o sistema da balança, ele pega e divide esse valor pela gravidade local. Aqui na Terra é 9,8, praticamente 10. Então, é como no meu caso, quando eu subo na balança, ela mede minha normal, que seria em torno de 700 newtons, e aí o valor de 700 é dividido pela gravidade, que é próximo de 10. 700 dividido por 10 dá 70. Então, minha massa aparece no visor como 70 quilos. Então, isso é a quantidade de massa. Então, é esse o sistema que envolve a medição de massa numa balança. Tá? Só um exemplo que eu queria dar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Era sobre isso que eu queria falar hoje. E espero que ajude vocês também a responderem as questões. Então, lembrando que quando eu aplico uma força de determinada intensidade, a gente está falando aqui da ação e reação, sempre o valor vai ser igual. Então, se eu aplico 9 newtons, eu recebo de volta 9 newtons. Então, o valor é sempre o mesmo. A direção é a mesma, mas o sentido é contrário. E frisando também, o corpo, ele nunca equilibra essas forças quando os corpos são diferentes. Ou seja, quando eu estou aplicando forças iguais em corpos diferentes, essas forças não se equilibram e geram nesses corpos movimentos que são diferentes, né? Ou movimento ou deformação. Então, por exemplo, se um caminhão bate num carro, apesar da força da batida ser a mesma, ou seja, eu estou batendo com uma força de 200 newtons no caminhão, o caminhão também está aplicando sobre mim 200 newtons, só que, como eu sou um carro e eu tenho menos massa, o meu corpo é diferente do caminhão, eu vou sentir essa força diferente, vai deformar mais o carro do que o caminhão. Tá? Então, apesar do valor ser o mesmo, a deformação é diferente devido a essa diferença entre os corpos. Então, basicamente, isso explica toda essa lei, tá? Só finalizando. Obrigada. E aí, a gente volta na próxima semana, se Deus quiser.